Para muita gente, o próximo passo no desempenho não é subir para 2.5K ou mesmo para 4K. Para muita gente, o próximo passo é a alta taxa de atualização, 120 Hz, 144 Hz, 240 Hz, 360! E para isso provavelmente você vai precisar fazer um upgrade, mas não um upgrade tão caro quanto esses. Vamos focar nos upgrades que ficam no meio do caminho. Até pouco tempo a gente não tinha muita alternativa e estávamos presos a 2060. Mas agora, finalmente a AMD respondeu com a sua RX 5600 XT. Mas a pergunta ainda fica, qual é a melhor escolha para Full HD com uma alta taxa de atualização? É o que nós vamos descobrir nesse vídeo. Quando a NVIDIA lançou a série RTX, a sua placa de vídeo de entrada era a RTX 2060. Eu sei, é uma placa de entrada um pouco cara para uma placa de entrada, por isso que nós tivemos o lançamento da série GTX 16, que veio para cumprir esse papel para quem não queria o Ray Tracing e o DLSS, que estão inclusos na arquitetura Turing da RTX 2060. Com o lançamento da série RTX 20 Super, a RTX 2060 não ganhou uma atualização. Ela até tem uma sucessora, que é a RTX 2060 Super, mas ela se mantém no mercado. Isso porque ela tem o papel de ocupar uma faixa de preço e desempenho cuja qual a NVIDIA não tem o que colocar no lugar. E focando nessa faixa de preço e desempenho é que a AMD lançou a sua RX 5600 XT. A RX 5600 XT vem posicionada logo abaixo da RX 5700 e acima da RX 5500. Mas na verdade ela está mais para uma 5700 capada do que uma 5500 com anabolizantes. A placa vem com a missão de combater as GTX 16, que tem um modelo a cada diferença de 100 ou 200 reais, e fazer frente à RTX 2060. Na verdade, no seu lançamento, a placa foi posicionada contra a GTX 1660 Ti, que já faz hora extra no mercado, uma vez que nós temos a GTX 1660 Super. Mas, em uma jogada inteligente, a NVIDIA cortou o preço das suas RTX 2060, caindo para $300, o que tornou a vida da RX 5600 XT um pouco mais complicada. A AMD, para responder a esse movimento da NVIDIA, acabou atualizando a BIOS das suas placas e aumentando os clocks base, boost e game, o que pode tornar a placa ainda mais competitiva. Mas será que isso é o suficiente para brigar com a RTX 2060? É importante lembrar que nós estamos falando de uma placa de vídeo especificamente na casa dos $280 contra uma placa na casa dos 300. Mas quais são as principais diferenças entre elas e mais? Será que o desempenho acaba compensando? É o que a gente vai conferir nos testes que eu fiz por aqui e depois a gente traz algumas conclusões sobre o comparativo entre as duas placas. Para os testes eu utilizei a nossa bancada com Ryzen 5 2600, 16 GB de memória 2400 da Ballistics, uma placa-mãe X370 Taishi da ASRock, um NVMe de 500 GB da Samsung. Eita, ele realmente fez o take. Isso atrapalha a minha gravação mesmo. Esse é o NVMe que eu sempre falo para vocês, um 960 Pro. Um SSD de 240 GB da HyperX, um HD de 1 TB da Western Digital e uma fonte GX 750 da Cooler Master. E eu sei o que você deve estar pensando, essa bancada vai gargalar muito? Bobagem a sua. E o outro comparativo que eu fiz? Eu sei que gargalou de Monkey. Mostra pra eles aí. Como vocês já devem suspeitar, a nossa bancada com Ryzen 5 2600 acabou gargalando bastante nos testes. Afinal, já é uma combinação um pouco acima do que seria recomendado para esse setup. Por isso nós fizemos um upgrade para nossa bancada com Ryzen 5 3600, 16 GB de memória GPU Evo X 3200 MHz e a mesma configuração com ASRock Taishi X370, o mesmo armazenamento, fonte e utilizando também o Cooler Box. Tá pegando fogo, bicho! Então, nós passamos para uma bancada supostamente
realmente capaz de empurrar o nosso setup. Em Assassin's Creed Odyssey, a RTX 2060 saiu na frente com 76 FPS de média e 52 de mínima, contra 65 de média da RX 5600 XT e 47 de mínima. Mesmo Assassin's Creed Odyssey sendo um título patrocinado pela AMD, que estampa o logo Ryzen e Radeon, infelizmente a AMD não vai muito bem nesse jogo, e isso é comprovado com uma série de testes e se repete novamente neste lado a lado. Em Battlefield 5, a RX 5600 XT sai na frente com 100 FPS de média em DirectX 12 e 67 de mínima, contra 94 de média e 66 de mínima da RTX 2060. Em DirectX 11, as duas placas acabam desempenhando melhor, com a RX 5600 XT com 115 FPS de média e 82 de mínima, contra 96 FPS de média e 76 de mínima da RTX 2060. Ambas as placas acabaram desempenhando melhor em DirectX 11 e, curiosamente, a RX 5600 XT se saiu muito melhor em DirectX 11 do que DirectX 12, contrariando as teorias da conspiração de que a AMD é sempre a matadora em DirectX 12. Em Far Cry 5 nós temos um empate técnico, já que a limitação acaba sendo o CPU. Mesmo com upgrade na nossa bancada, o Ryzen 5 3600 não é capaz de extrair todo o desempenho, e ambas as placas entregam exatamente a mesma mínima, com diferença na casa da margem de erro, com 97 FPS para a 5600 XT contra 100 da RTX 2060 e a mínima de 73 contra 74. Nós temos um empate técnico por uma limitação do CPU, que não é capaz de entregar mais performance com esse conjunto. Em GTA V, a RTX 2060 dá o troco com 110 FPS de média e 76 de mínima, contra 105 FPS de média e 71 de mínima da RX 5600 XT. GTA V, que é um título onde tradicionalmente a AMD não vai muito bem, aqui a RX 5600 XT se sai muito bem. Mas, como você deve ter observado, existem alguns probleminhas com a AMD e GTA V, como exemplo o MSA nos reflexos, onde a gente acaba desaparecendo os reflexos nas placas da AMD, algo que já se repetia nas Vegas 56, 64 e acaba acontecendo. Então, enfim, ninguém consegue explicar isso até agora. Em Metro Exodus, a RX 5600 XT sai na frente com 68 FPS de média e 34 de mínima, e a RTX 2060 faz 61 de média e 31 de mínima. Lembrando que esse é um game que oscila bastante, mas onde a RX 5600 XT acabou surpreendendo e saindo muito bem num game que tem uma parceria com a Nvidia devido ao Ray Tracing da DLSS. Em Rainbow Six Siege, a RX 5600 XT fez 235 FPS de média e 160 de mínima contra 218 da RTX 2060 e 149 na mínima. Em Red Dead Redemption 2, a RX 5600 XT fez uma média de 75 FPS e 56 de mínima contra 70 FPS de média e 56 de mínima da RTX 2060. Apenas uma pequena diferença na média, com ambas mantendo a mesma mínima e com uma boa estabilidade. Essa é uma diferença que provavelmente em game você não vai perceber. Em Resident Evil 2 nós temos praticamente um empate técnico na média, com 140 FPS de média para RX 5600 XT e 137 para a RTX 2060, bem no limite da margem de erro. Na mínima nós temos 112 para a RX 5600 XT e 116 para a RTX 2060, ambas muito próximas no desempenho. Em Shadow of the Tomb Raider nós temos 112 FPS de média para a RX 5600 XT e 98 para a RTX 2060. As mínimas ficam na casa dos 89 FPS para a RX 5600 XT e 72 para a RTX 2060. Uma boa diferença na média e uma diferença muito considerável nas mínimas. Em The Division 2, a RX 5600 XT fez uma média de 87 com mínima de 72 FPS, enquanto a RTX 2060 fez uma média de 81 e mínima de 64 FPS. Eu sei que você deve ter olhado os resultados e já tirado a sua própria conclusão, mas é muito importante que você observe alguns detalhes sobre esse comparativo e algumas características das duas placas. A primeira diferença mais evidente entre ambas as placas é que a RTX 2060 traz o suporte a Ray Tracing, uma tecnologia que não está disponível em nenhuma placa da AMD ainda. Porém, é importante observar que ela é uma placa de entrada da série RTX, capaz de te dar uma experiência apenas inicial com o Ray Tracing, que ainda possui poucos títulos e engatinha, mas não deixa de ser um diferencial para o lado da placa da Nvidia. A RX 5600 XT, por sua vez,
tem um detalhe bem importante a ser observado na hora de comprar. Você pode encontrar uma BIOS diferente e especificações diferentes do que você encontra nesse vídeo. Isso porque a AMD, depois do lançamento, fez uma atualização de BIOS. Mas quando ela fez essa atualização, muitas placas já tinham sido enviadas para o mercado. Então existe uma grande possibilidade de você comprar uma placa, principalmente da primeira leva, e ela vir com um clock mais baixo, o que deixaria o desempenho abaixo do que foi apresentado aqui e bem abaixo da RTX 2060. Você pode esperar um desempenho entre 10% e 15% inferior. Nós estamos comparando aqui um modelo Founders Edition que serve como base para praticamente todas as placas de referência da série RTX 20, então clocks e temperaturas podem variar, mas isso é a base para o que você deve encontrar. Então os modelos mais básicos, mais baratos da RTX 2060 devem se aproximar muito desse desempenho, enquanto modelos custom mais caros podem trazer um desempenho superior. No caso da RX 5600 XT, nós temos um modelo Sapphire Pulse, que é um modelo intermediário, não é nem o modelo mais barato, nem o modelo mais caro. Ele foi lançado em torno de $280 e traz um sistema de refrigeração customizado. Como nós vimos nos testes, o desempenho de ambas as placas foi muito estável em relação a clocks e em relação à temperatura, com um ponto positivo para o modelo Pulse, que trouxe uma ótima temperatura, enquanto que o modelo Founders Edition, mesmo sendo modelo de referência, conseguiu apresentar ótimas temperaturas. Com relação ao consumo, nós temos que tirar o chapéu para a AMD, que finalmente chegou próximo à sua concorrente, com a RX 5600 XT consumindo muito próximo de uma RTX 2060. É claro que é importante observar que aqui nós estamos ainda na litografia de 12 nanômetros, enquanto a AMD já está nos 7 nanômetros e pode colher os frutos dessa evolução, mas não deixa de ser um ponto positivo. Ainda em relação ao comparativo com as duas placas, ambas trazem 6 GB. Caso você não tenha notado, a AMD finalmente trouxe um modelo de 6 GB, algo que não acontecia talvez desde sempre. Eu não consigo recordar nenhum modelo da AMD com 6 GB. E isso bota um pouco à prova a teoria da conspiração de que os 6 GB não são suficientes para os games de hoje em dia. Como vocês puderam ver os testes, os 6 GB foram suficientes para todos os testes que foram realizados aqui. É óbvio que em um futuro próximo podem existir games que exijam mais VRAM, mas para 1080p isso é pouco provável. Esse também é um ponto muito importante, são placas focadas para Full HD, apesar de elas serem capazes de empurrar em 2.5K, mas o importante é que nós temos aqui um empate técnico. É isso que eu posso trazer para vocês como conclusão. A RTX 2060 e a RX 5600 XT trazem desempenhos similares, o que vai diferenciar é justamente o preço. Apesar da Nvidia ter prometido placas a $300, é muito difícil você conseguir encontrar os modelos Founders Edition, que aqui no Brasil sequer estão disponíveis, e os modelos mais baratos, como a EVGA KO, não estão disponíveis no Brasil e mesmo lá fora são dificílimos de encontrar. Por outro lado, o modelo da AMD, a RX 5600 XT, que acaba de ser lançado, não deve chegar em preços muito competitivos, já que é um produto de lançamento. Esperamos que o estoque estabilize mais rapidamente, mas ainda existe essa pegadinha das primeiras unidades poderem vir com a BIOS desatualizada e com clocks e desempenho inferiores ao que você vê aqui. Então, atente-se a isso na hora de comprar a sua placa. No mais, a decisão vai ficar mesmo por conta de preço e por conta de quais features ou quais recursos extras você vai querer. Ambas as placas trazem muitos recursos similares, como o Radeon Image Sharpening para a AMD e os similares da Nvidia, ou mesmo os recursos e suporte a últimas tecnologias, sendo a única diferença mais gritante entre elas o suporte a Ray Tracing DLSS por conta da 2060. Mas eu quero saber de você, qual é a placa que você escolheria e por qual motivo? Você iria de RX 5600 XT ou você iria de RTX 2060? Deixa aí nos comentários e diga por que você escolheria cada modelo. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e clica no sininho para receber notificações de novos vídeos, pois nós teremos mais testes e mais comparativos com essas placas e mais comparativos com a RX 5600 XT aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima!